Uma e outra vez, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio das Palavras Cruzadas. Queremos desejar as maiores bênçãos para cada um de vocês, não importa o lugar ou a hora em que nos assistem. Hoje estamos aqui a folhear as páginas do estudo número 4 de um trimestre que se iniciou há praticamente 4 semanas, onde temos como o pano de fundo o livro de Efésios. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja e essa carta tem como maior objetivo fortalecer os cristãos daquela igreja e não só todas as outras igrejas na Ásia. E hoje vamos falar de como Deus nos resgata, como Deus nos salva no nosso pecado, na nossa imperfeição e, acima de tudo, como a graça de Deus trabalha na nossa vida. Eu, como já se devem ter apercebido, não estou sozinho, tenho o privilégio de ter aqui comigo o irmão Mário Oliveira. Irmão Muito Mário. Bem. Muito bem, eu também queria saudar a todos os presentes e aqueles que nos escutam e que nos vão escutar. Também saudar o Cláudio, porque é sempre um prazer estarmos aqui a estudar a Palavra de Deus. Nós, de facto, como tu disseste, estamos a estudar o livro de Efésios, que é um livro que tem uma particularidade, digamos, um tratado teológico sobre o tema da graça, sobre o tema da salvação pela fé, e, de facto, podemos dizer que com o estudo desta mensagem, quer dizer, com o estudo desta carta, nós podemos bem ver e escavar nas profundezas do amor de Deus e nas profundezas daquilo que é o resgate que Deus nos fez. E é interessante começar com esta ideia de que ele, logo no princípio, como vimos nas lições transatas, o apóstolo Paulo dizia que ele escolheu-nos antes da fundação do mundo. Quer dizer, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, que sabiam perfeitamente o que iria acontecer à raça humana, não é verdade? E mesmo assim, num concílio prévio, com certeza nós podemos imaginar que o Pai perguntava, então, criamos ou não criamos? Não é? Podíamos pôr esta consideração. E vamos, apesar de sabermos o que vai acontecer, nós vamos criar a humanidade, nós vamos criar o homem. Ele vai rebelar-se, vai fazer voltar-nos as costas, mas mesmo assim o saldo, digamos que é positivo pelo lado da criação. E Deus não hesitou em criar-nos aqui neste planeta, apesar de, evidentemente, ter criado ao mesmo tempo o plano da salvação, que é isso que trata a lição, através do título que nos deu, que tu já falaste, como é que Deus nos resgata, não é verdade? Exato. E é interessante saber que o versório é sempre uma mensagem, traz sempre uma mensagem-chave de maneira geral, e diz-nos assim, começa com mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Portanto, é um tema muito interessante por isto. Aqui, antes do versículo 4, no capítulo 2 que nós estamos a estudar, não é? Nós víamos que ele começava o capítulo a dizer que Deus deu-nos vida estando nós mortos, estando nós, digamos que mortos. Mortos porquê? Porque tínhamos escolhido o pecado e o salário do pecado é a morte. E evidentemente nós, ao escolhermos o pecado, estamos condenados. E apesar disso, Deus, mas, lá está a razão de ser de Deus, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, ele, estando nós ainda mortos nessas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Acho muito interessante realmente esta abordagem, que é de uma grande profundidade. Parece que os temas aqui são só a graça, nós depois podemos desenvolver. É a graça que nos salva, isso não temos dúvidas, por muitos méritos que nós tenhamos ou que as nossas obras possam ter, elas nunca servem, nunca são um meio de salvação. As obras que possamos fazer de amor ao próximo, de amor a Deus, são sempre obras que são fruto, são consequência desse estado de salvífico que Deus nos concede pela graça. Amém. Esta é uma mensagem
fundamental para nós percebermos a nossa relação quer com os outros, quer com Deus e o nosso progresso espiritual. Obrigado. E aqui, irmão Mário, fez uma abordagem muito profunda. Aqui no capítulo 2, nos versículos 1 a 10, há 3 perguntas que resumem a nossa lição. A primeira é: o que significa estar morto ou mortos em nossos pecados? E a segunda, o que significa ressuscitar com Cristo e ter uma nova vida nele? Exatamente. E a terceira, o que significa ser salvo pela graça mediante a fé? Então, Exatamente. são essas 3 perguntas que nós precisamos de responder para compreendermos aquilo que a lição nos traz. Eu ia responder já a primeira. Muito bem. Por que que Paulo nos diz que nós estávamos mortos em nossos próprios pecados? Porque Paulo nos mostra que ele fala para uma plateia que estava na igreja, eram cristãos, mas continuavam com as práticas pagãs de antes mesmo de conhecerem Cristo. E Paulo escreve aos cristãos da igreja de Éfeso para dizer que vocês, com estas práticas, estão a voltar ao velho homem, quando na verdade já deviam estar a viver uma nova vida em Cristo. Isso porque eles seguiam os costumes do mundo e estavam dominados pelo príncipe deste mundo, que é Satanás. Exatamente. E assim, Paulo considera então que aqueles cristãos eram filhos da desobediência, porque isso significa que antes de conhecermos Cristo, éramos dominados pelas forças externas, mas ao conhecermos Cristo, Deus nos dá a vida de Cristo para nós podermos viver de uma maneira diferente. É assim que a graça de Deus nos alcança. Muito bem. Há dois motivos para nós vivermos, para nós termos, digamos, a inclinação para o pecado. O primeiro é, como tu disseste, a influência maligna. A influência, inclusivamente, do diabo nas regiões celestiais, como diz o texto. Exatamente. A segunda é a nossa própria natureza. Que, uma vez que herdamos essa natureza, nós temos uma tendência inata para nos afastarmos de Deus. E quando nos afastamos de Deus, nós estamos mortos, porque Deus é a fonte da vida. Esta é a razão de ser, em última análise, deste texto que nós vemos aqui logo no princípio, não é verdade? Portanto, que nos diz o seguinte: estando nós mortos em nossos delitos, não é? Deus deu-nos vida mediante Jesus Cristo. Portanto, nós estávamos mortos quando escolhemos, e que estamos mortos e morremos sempre que escolhemos seguir o que é contrário aos princípios da palavra de Deus. A partir de uma má escolha nossa, e essa má escolha é condicionada quer pela influência mundana, quer pela nossa natureza, portanto, digamos que são duas tendências que se conjugam para nos arrastar para o mal. E daí, inclusivamente, o próprio apóstolo Paulo nos dizer, confessar ele próprio, não é? Que o bem que quero fazer não faço e o mal que odeio, esse faço. Não é verdade? Portanto, tudo isso nos mostra estas duas tendências a agir em conformidade para nos afastar de Deus. Mas apesar disso, e apesar dessa situação, Deus torna possível a nossa salvação porque, através de Cristo, dá-nos a vida eterna. É verdade. Porque que a lição também nos traz a ideia, e o irmão Mário já tocou nesse aspecto, que não é apenas o pecado, há também a questão dos nossos próprios desejos carnais. Exatamente. Para além do pecado, nós lutamos com os desejos carnais da nossa própria natureza. A nossa natureza é inclinada ao mal. Esse ao é o mal. Pois, por isso é que nós precisamos de todos os dias mortificar os desejos da carne. Exatamente. Para que a pessoa maravilhosa de Jesus
possa então ressurgir na nossa vida. E isso não é feito de uma maneira, como é que a lição trouxe a ideia, de uma maneira repentina, aconteceu, nós não sabemos bem como. Não, é preciso um esforço da nossa parte para que o homem carnal desapareça e a pessoa maravilhosa de Cristo, por intermédio da cruz do Calvário, venha então dominar todos os desejos do nosso coração. A nossa vontade, a questão da caminhada cristã, ela evidentemente, quando há muitos crentes que depois da leitura destes livros, sobretudo da carta aos Efésios do apóstolo Paulo, começam ou defendem a ideia da predestinação. Isto é, nós estamos predestinados para a salvação, o apóstolo Paulo fala nisso e diz mesmo isso exatamente. Estamos predestinados, mas nós não somos obrigados nem a escolher a vida eterna, nem a escolher a morte eterna. Nós temos a liberdade de escolha e Deus tem por essa liberdade de escolha o maior respeito. Deus não nos força a escolher nem segui-lo, nem seguir as obras de Satanás. Portanto, nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio, que é uma realidade que Deus respeita mais do que todas as coisas. Deus nunca forçou ninguém a segui-lo. Deus nunca forçou ninguém a andar segundo a sua vontade. Vemos isso nos grandes homens de Deus. Todos eles caíram, todos eles falharam, foram falhos, mas Deus não obrigou nenhum deles a segui-lo. O seguir, o andar com Deus, essa é a nossa escolha, tem que ser um ato voluntário. E aí a nossa vontade é uma relação, é estabelecer com Cristo uma relação. Porque se nós tivermos uma relação com Cristo, nós naturalmente vamos amá-lo, vamos andar com ele. Se nós temos alguém de quem gostamos, nós gostamos de estar com essa pessoa, gostamos de conversar com ela, gostamos de trocar ideias com ela. E, portanto, é essa relação de amizade que nos leva para o lado da verdade e que nos traz a salvação. Porque é a partir dessa relação que Deus nos dá aquilo que é fundamental também para a salvação, que é o segundo aspecto, que é a fé. Portanto, a fé é o quê? Não é mais do que a confiança, do que a absoluta confiança no poder de Deus. Ora, a fé também não é um mérito nosso. Nós não temos fé se quisermos. Nós temos fé se andarmos com Deus. Portanto, a nossa escolha que deve ser é a escolha certa. É escolher as companhias certas, é escolher o companheirismo com Cristo diariamente, porque se não fizermos isso, naturalmente a nossa vida espiritual vai se consumindo e vai se apagando e nós vamos ficando cada vez mais distantes da verdade. E mesmo que conheçamos teoricamente a verdade, isso não é suficiente se não tivermos uma relação pessoal com Cristo. Exato. E esse é um aspecto fundamental, porque os desejos da carne estavam muito relacionados ao tipo de amizade que estes cristãos tinham naquela altura, e pode ser que também nós estejamos a viver o mesmo problema. Por exemplo, havia muito essa tendência da igreja de então, da qual Paulo escreve, que era a questão da magia, a questão do mundo do ocultismo. Sim. Dava a impressão que eles estavam na igreja, mas se deliciavam com essas práticas. E nós vimos isso no primeiro estudo. E isso também deve ter influenciado negativamente para que Paulo pudesse adverti-los de uma forma tão veemente, ao ponto deles abandonarem, porque o autor até foi, irmão Mário, foi muito claro a dizer que nós precisamos de mortificar os desejos da carne. Por quê? Porque nós espiritualmente fomos mortos por Cristo, ou seja, fomos mortos em Cristo, ressuscitamos e ascendemos e exultamos com Cristo para obtermos então a vitória. Ou seja, por intermédio do batismo, nós vivenciamos todos esses atributos que o apóstolo Paulo menciona para os seus ouvintes. Exatamente. Nós vemos aqui que às vezes nós imaginamos, eu quando estudei esta lição na parte de terça-feira, quando falámos que somos ressuscitados, que ascendemos também e exaltados como Cristo foi no céu. Temos, digamos, Deus dá-nos este privilégio
de sermos ressuscitados. Como tu disseste muito bem, somos ressuscitados quando depositamos, quando morremos para o mundo, quando morremos para os pecados, não é verdade? E nascemos para uma nova vida de companheirismo com Cristo. Essa é a nossa ressurreição. Ascendemos ao céu quando aceitamos os méritos de Cristo e somos exaltados com Ele na sua glória. Porque temos a promessa firme de Deus de que, se aceitarmos, porque é assim, a graça é redentora e é para toda a gente. Deus não faz acepção de pessoas, não faz acepção de sexo, de cor de pele, de nada. Nós não temos que nos desculpar por sermos assim, ou por sermos assado, ou porque somos menos, enfim, fisicamente atrativos, etc. Não interessa nada disso. Somos todos iguais perante Deus. E a todos é estendida a sua graça. Mas Deus não obriga a aceitarmos o plano da salvação. Deus não nos obriga, não. Olha, tu tens aqui a minha graça, agora tu estás salvo. Eu só estou salvo se aceitar o convite de Cristo. Se aceitar o seu sacrifício na cruz. Porque se o rejeitar, eu encontro-me do lado dos perdedores, do lado daqueles que vão para a morte eterna. Portanto, a questão da fé joga aqui um aspecto importante. Nós desenvolvemos uma fé na relação com Deus, como falámos, e se aceitarmos pela fé tudo isto, nós somos de facto ressuscitados, ascendemos com Cristo e somos exaltados com Cristo. E nessa altura encontramos o caminho realmente da verdadeira vida, da nova vida, como o apóstolo Paulo falava. Pois, porque para nós era impossível fazer essa mudança no nosso estilo de vida, nas nossas tendências. Exatamente. Mas Paulo diz bem que, mas Deus, não é? Mas Deus, Ele mudou a nossa vida em Cristo, ou seja, Ele quitou, Ele pagou a dívida que os nossos pecados requeriam. Exatamente. E Ele também nos ressuscitou com Cristo. Exatamente. Dando-nos uma nova vida. E através da ação do Espírito Santo, através do processo que nós chamamos de santificação, Exato. Deus pode transformar as tais más tendências que nós tínhamos e colocar em nós o tal coração novo. O coração de pedra, que era aquele coração que se afastava de Deus, é agora um coração diferente, um coração que se aproxima da sua palavra. É verdade. Lá está. Sem esta transformação, ninguém vai ter desejo de ir para o céu, porque encontrará, como a lição diz aqui nos textos de Ellen White, que seria o céu um aborrecimento grande para a vida da pessoa que não está consagrada. Não é verdade? Ora, o céu, aquilo não tinha aquilo que ela mais gosta, quer dizer, que é o pecado, não é? Não existe no céu, e a pessoa aquilo seria um inferno verdadeiramente para ela, não é verdade? É verdade. Portanto, é por isso mesmo que só vai para o céu quem entra no processo, primeiro, da justificação, não é? Nós somos considerados justos sem o sermos, quer dizer, Deus considera-nos justos porque olha para o sangue de Cristo, e é esse sangue de Cristo que nos lava dos pecados, e a partir daí Deus vê em nós um ser diferente, um ser que tem um coração diferente, que é o coração de Cristo. E a partir daí também somos admitidos à presença de Deus e somos exaltados com Cristo. E é por isso que, tendo essa vida em Cristo, nós passamos de uma experiência dominada pelos demônios a uma vida de abundância espiritual e poder em Cristo. Exatamente. É isso que, essa transformação, essa mudança que Deus quer fazer na nossa vida. E poderíamos falar também de agora abençoados para sempre pela graça, não é? Desfrutando das riquezas eternas em Cristo Jesus. Exatamente. Pois, até aqui temos vindo a falar do processo do que nós éramos, onde nós estávamos separados de Deus, fomos transformados pela ação miraculosa da graça divina, e agora somos abençoados para o futuro. Quer dizer, a graça leva-nos para uma nova dimensão de vida e dá-nos a perspectiva da vida eterna. É isso que a graça nos faz. É, digamos agora, a graça olhada para, em termos de eternidade. Não é verdade? É isso que eu sublinhei aqui esta passagem, que o seu plano... onde é que é? O plano de Deus é enraizado nos concílios divinos desde tempos imemoriais, expande-se para sempre em direção ao futuro, inclui todos os séculos vindouros, não é? O seu plano para o futuro eterno está fundado no mesmo princípio que funda as suas ações no passado e no presente, que é o princípio da graça. Portanto,
Nos séculos vindouros, Deus lança o olhar para diante para demonstrar as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus, que é o texto de Efésios. Portanto, é esta graça que nos abençoa para sempre, para o futuro. Pois, e aqui o autor diz que é muito bom terminarmos o fim, ou seja, o fim de um curso marca um feito importante, mas para a graça nunca termina o curso. O curso da graça é infindável. É infindável. Nós temos toda a eternidade para estudar, digamos, o amor de Cristo e do Pai, que está consubstanciado na morte e na ressurreição de Cristo por nós. Temos toda a eternidade para estudar o amor que é incompreensível, quer dizer, para nós e para a nossa natureza é um bocadinho, digamos que, incompreensível. Nós pensaríamos sempre assim, então, mas se Deus criou o homem sabendo que eu, se estivesse no seu lugar, não o criaria, não é verdade? Não iria passar por este, digamos, estes séculos e séculos de sofrimento, etc., porque o saldo parece-nos a nós sempre ser negativo, não é verdade? Mas Deus, por amor daqueles que se salvam, por amor desses, Deus achou que era positivo fazer, optar pela via da criação. E a maneira como experimentamos hoje a graça divina é um testemunho não só para o nosso mundo, mas para todo o universo, a forma como Deus tem um amor incomparável para cada um de nós. Exatamente. Essa graça é um testemunho que evidencia diante de todo o universo o incomparável amor de Deus para com cada um de nós. Nós, no seguimento do texto do capítulo 2, vamos chegar àquela frase que, digamos, que de alguma maneira é o âmago das expressões paulinas sobre a salvação, que é o que está no verso 8, não é? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, não é? E isto não vem de vós, é dom de Deus. Mais uma vez, acentuar que a graça não é pelos nossos méritos. A graça é estendida pelo amor incomensurável de Deus. E não das obras, não é verdade? Para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, esta de facto este é o versículo, digamos, que perpetua de alguma maneira o pensamento profundo do apóstolo Paulo sobre a salvação. Já tive o privilégio de o ver escrito lá em Andrews, numa placa de granito, muito bonita, e que é o âmago do tema da justificação pela fé do apóstolo Paulo, e que nós abraçamos evidentemente. Nós que somos por muitos considerados do campo evangélico como sendo legalistas, como sendo, enfim, que pregamos a salvação pelas obras, nada está mais longe da nossa filosofia cristã do que este texto que realmente o apóstolo Paulo, que nós centramos e que nós consideramos fundamental na nossa teologia, que é da salvação pela graça através da fé. É verdade. E aqui Paulo, na lição Agora Salvos por Deus, ele vai buscar uma figura que eu achei muito, muito interessante, que diz que Paulo prova que a salvação dos crentes em Éfeso não ocorre por causa do bom comportamento deles. Exatamente. Ou pelas boas qualidades deles. Porque quando a história começa, eles estão espiritualmente mortos. Uhum. Ou seja, é interessante ver essa figura. Mesmo já no Éden, Adão e Eva são salvos não por causa do seu bom comportamento. Aliás, eles tinham desobedecido uma instrução clara de Deus. Então, ou seja, eu sou salvo não porque tenho um bom comportamento, porque vou à igreja todos os sábados, porque devolvo o dízimo ou porque dou voluntariamente as ofertas. Não. Nós somos salvos unicamente pela graça de Deus. E essa graça é um pacote completo, envolve tudo para que o ser humano se sinta acolhido, se sinta abraçado e se sinta reintegrado na família de Deus. Exatamente. Eu achei muito interessante o texto e a explanação do comentarista, que eu não sei se é o mesmo
do autor, que nos diz o seguinte: a graça e a fé, portanto, somos salvos pela graça mediante a fé, através da fé. Isto quer dizer o quê? O texto não nos diz que não somos salvos apenas pela graça, mas também não nos diz que somos salvos apenas pela fé. Não, é um complemento. As duas operam juntas na salvação, não é verdade? No entanto, tem uma ordem de operação que é essencial. No Evangelho, não é a fé que gera a graça. Uhum. A fé não é uma energia interior nossa, não é uma vontade nossa, não é? Que nos dá a vida. Que, em vez disso, diz Paulo que a fé ocorre ou nasce e torna-se operacional em nós quando Deus nos oferece a sua graça. Lá está, primeiro vem a graça e depois, como consequência, nós temos fé ou confiança no poder de Deus. Lá está o poder da relação, a questão da relação com Deus ser fundamental para o processo da salvação. Portanto, a graça gera a fé. A fé é a nossa reação da graça de Deus que nos foi manifestada. Portanto, é a graça, nós ao percebermos isto, que o apóstolo Paulo vem a explanar em toda esta lição, Deus oferece a sua graça, como o nome indica, de uma forma a toda a gente, predestinou-nos para a salvação. E, portanto, através da graça, nós somos salvos, não é verdade? E Deus, e nós, mediante esta dádiva, qual é a nossa reação? A nossa reação é desenvolvermos, é termos fé, é nós conseguirmos uma relação de fé com Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, como diz também o texto, não é verdade? É verdade. Eu ia fazer aqui o meu resumo desta lição, já estamos em cima da hora, antes do irmão Mário concluir o seu pensamento, que diz que a salvação dos crentes é uma obra divina, não uma obra humana. Exatamente. Não se origina em nós, mas no dom de Deus. Nenhum ser humano pode gabar-se de a ter desencadeado. Apoiados na graça de Deus, nós, os crentes, somos provas da sua graça e apenas da sua graça. Somos as suas obras-primas criadas por Deus em Cristo Jesus. Ou seja, a salvação não é algo que nós podemos chegar e dizer que eu não sei como, mas estou salvo. Não, existe alguém infinitamente superior, infinitamente mais sábio do que nós, que está por trás da nossa salvação. E esse alguém é Cristo Jesus. E, irmão Mário, ainda bem que o ser humano nada tem a ver com o processo da salvação. Porque se dependesse exclusivamente de nós, eu não sei o que seria. Exatamente. Portanto, em resumo, podemos dizer que a graça, ela é manifesta na nossa vida através do amorável exercício que Deus fez antes ainda de nos ter criado. Porque Deus, que vê o fim desde o princípio, sabia que nós iríamos ter, digamos, este destino trágico. A morte, o sofrimento seriam uma panóplia de desgraças que aconteceriam ao longo dos séculos na vida de todos os habitantes deste planeta. Apesar disso, Deus criou-nos. E criou ao mesmo tempo, quando iniciou o processo da criação, ele já tinha em si, digamos, uma solução para o problema do pecado. E essa solução chamava-se graça estendida a todo o homem. E a graça, porquê? Porque o amorável comportamento de Deus para connosco estende essa graça na perspectiva de que nós respondamos a essa graça com uma aceitação, com a fé. É através da fé que nós alcançamos, que nós recebemos essa graça, aceitamos a graça redentora de Cristo. É através da relação com Ele que nós a podemos desenvolver também. Que possa ser essa também a experiência de todos aqueles que nos assistem, de que aceitem a graça de Deus, a graça redentora de Deus, e desenvolvam, através do estudo da palavra de Deus e no relacionamento com Ele, desenvolvam uma fé viva nas promessas do nosso Salvador. Amém. Então, que para nós foi uma lição muito rica e muito profunda. Desejamos a todos bons estudos e que o Espírito Santo venha nos trazer maior
esclarecimento de tudo aquilo que aqui foi dito. Amém.